nós somos o Prosperity in Business Jovens. Não sei se tem alguém aqui que está pela primeira vez, mas a gente está aqui na primeira e na terceira quinta-feira do mês, às 7 horas. E a gente sempre tem palestras, né, com temas diversos e também os palestrantes são diversos. E sempre com o intuito de trazer conhecimento, tanto profissional quanto também espiritual. Tem alguém aqui hoje que é a primeira vez? Então, vocês vão receber um cartãozinho. Bem-vindos, sejam muito bem-vindas. E no final da palestra, daí vocês podem levar o cartão ali atrás, que a gente vai entregar um brinde para vocês. Hoje, o palestrante com o tema Vivendo nesses dias pós-reclusão, é uma pessoa que eu, particularmente, gosto muito, é o Silmar. Então, vamos dar uma salva de palmas para ele. Boa noite. Como vocês estão? Bem? Tudo certinho? Então tá bom, está tudo certinho, tá bom demais. Como diz o mineiro, tá bom demais. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa questão de viver pós-reclusão. Na realidade, muitas pessoas ainda estão em reclusão, né? Eu ia colocar isso como vivendo pós-pandemia, mas na realidade a pandemia, o pessoal fica batendo na porta dizendo que ela está aí ainda, então a gente tem que ajustar um pouquinho. Mas eu quero trazer aqui, na realidade, hoje um pensamento, onde no começo desse pensamento é falar um pouquinho sobre as coisas que estão acontecendo, como elas estão acontecendo, as coisas que mudaram na nossa sociedade, são coisas que possivelmente todos vocês já ouviram, você que está nos assistindo ao vivo aí também deve ter ouvido já, mas é uma questão de nós relembrarmos isso. Quero falar sobre 5 profissões que começaram a ter um destaque maior nessa época, desde fevereiro do ano passado até agora. 5 profissões que vou falar rapidamente sobre isso. E aí, o que nós podemos fazer para viver nesse tempo todo? Que, na minha concepção, está tudo relacionado à maneira com que eu e você pensamos. A forma com que nós pensamos, ela está muito ligada ao que eu vou fazer com tudo aquilo que vem acontecendo. Então, eu até estava conversando agora há pouco ali com o pessoal, eu lembro de um evento que nós fizemos, eu tive a oportunidade de estar trazendo uma palestra, eu e o Rafael, nós estávamos naquele dia, e nós tivemos em torno de 120 pessoas no Prosperity Jovens. 150? Eu achei que era 120, foi 150, Gabi. Então foram 150 pessoas, a gente esteve falando sobre inteligência emocional naquele dia, e era algo que era comum de acontecer, de você ter bastante pessoas dentro de um ambiente, muitas pessoas dentro de um ambiente. E hoje isso não está acontecendo mais com tanta frequência. Eu tenho uma visão, né, além de profissional, além de ser administrador, além de ter trabalhado durante 30 anos na área de manutenção, e de muitas outras coisas que eu já fiz na área de gestão, consultoria, eu também sou pastor, né? E a gente tem visto que os templos, por exemplo, estão voltando a ter as pessoas nos templos, as pessoas estão se movimentando para isso, estão começando a voltar a ter contato com as pessoas. Mas algo que nós percebemos é que houve uma atrofia nos relacionamentos, é um termo que está sendo usado. O que é essa atrofia? As pessoas estão com receio de se encontrar com outras pessoas. Estão com receio de estar em aglomeração, estar com várias pessoas próximas. Ou seja, está havendo uma ansiedade. E é tão interessante isso, quem já viu uma criança de 2 anos, de 3 anos, quando pega um potinho assim e ela faz de conta que está passando álcool na mão, álcool na sua mão? Alguém já viu isso alguma vez? Não? Isso acontece ou não acontece? O ambiente ele influencia tanto as pessoas que uma criança ela lembra de usar máscara, ela lembra de passar álcool em sua mão, de tanto que isso é forte. E aí, se a gente sair dessa linha de pensamento, né, de que a vivência que as crianças estão tendo, por exemplo, com isso, e elas estão tendo já como uma prática normal de passar o álcool em sua mão, você consegue imaginar a influência que o ambiente traz na mente das pessoas no dia a dia? Né? Vamos pensar assim, abrindo um parênteses aqui.
você não tem capacidade de fazer alguma coisa. Você começa a ouvir isso o tempo todo. Isso vai entrar na sua mente, sim ou não? Vai entrar. Isso vai te trazer algumas dificuldades, sim ou não? Trará algumas dificuldades, certamente. Né? Então, hoje em dia, nós estamos tendo essa ansiedade no sentido de não quero mais voltar a me encontrar. Eu quero estar distante. Eu estava vendo uma pesquisa e algumas pessoas disseram que em torno de 95% das pessoas que elas se relacionavam, elas não se relacionam mais. Então você não percebe mais tanto. E surgiram novas pessoas. Por que surgiram novas pessoas? Por causa da forma online de se comunicar, de se conectar. Porque existem muitas pessoas que não conseguiram se adaptar ao método online. Né? Então, isso gera também uma certa dificuldade nos relacionamentos. Então, eu vou trazer esse pensamento aqui, e tem uma coisa, por exemplo, né? Nós estamos aqui nessa estrutura, o Prosperity em Business Jovens acontece dentro da estrutura da Comunhão Cristã Aba. Hoje nós temos a oportunidade de estar fazendo uma transmissão ao vivo, uma live. Né? Muitas pessoas, quando começou essa história de pandemia, de lockdown, que, por exemplo, surgiram palavras que a gente não estava acostumado a ouvir. Então, novos termos surgiram nesse tempo, lockdown, achatamento da curva, SARS-CoV-2, e todas essas palavras que vieram chegando, pandemia, muita gente não sabia o que era, quarentena, muita gente não sabia o que era, tiveram que ser agregadas ao nosso dia a dia, ao nosso palavreado do dia a dia, para que você pudesse até se comunicar com as pessoas. Então, veja, nós aqui dentro da Comunhão Cristã Aba, por exemplo, por mais que não tínhamos pessoas dentro dos cultos, o que nós tínhamos, a transmissão acontecendo normalmente como acontecia em todos os domingos. Por que que isso aconteceu? Porque havia uma estrutura que estava preparada, não para uma situação como essa, mas sim havia se caminhado no segmento online, vamos dizer assim, já há muito tempo, trabalhando, tal, até você conseguir se conectar ao YouTube, estava trabalhando normal. Aconteceu isso, simplesmente continuou. Agora imagina a empresa, imagina a igreja, imagina a estrutura que não estava acostumada a trabalhar com isso. O que ela teve que fazer de uma maneira muito rápida, e muitos não conseguiram fazer isso, e vieram a quebrar. Né? O comércio, para vocês terem uma ideia, num levantamento que foi feito de 2020, no final de 2020, estima-se que em torno de 75 mil pequenas empresas, pequenos negócios, assim, evaporaram na nossa região, assim, foi embora. Né? Estima-se que isso aconteceu. Por que isso aconteceu? Por causa das empresas e das coisas não estarem estruturadas para passar por uma situação como essa. E isso trouxe uma série de situações mentais e emocionais para as pessoas, desde perda de emprego, problema financeiro, enfim, tantas outras coisas que aconteceram. Mas quais foram as mudanças que chegaram? Por exemplo, o trabalho remoto. Alguém aqui trabalha em home office? Legal. Uma pergunta, né? Se você que trabalha em home office, qual é o seu comportamento por trabalhar em home office? Você tem lá a sua estrutura, que isso é um negócio bem legal, né? Por que é bem legal? Porque eu percebi algumas coisas com pessoas que eu conversei sobre a situação de trabalhar em home office e a dificuldade que elas estavam tendo. Então, qual é a sua preparação quando você vai trabalhar em home office? Pode falar para mim como é que funciona? Bom, diferente da forma como eu trabalhava no escritório, acho que eu me sinto um pouco mais confortável em casa, mas eu tenho o compromisso dos horários, né? Tenho um escritório, o escritório não tem a estrutura que eu tinha no antigo escritório, mas minha rotina de trabalho é a mesma. Acaba sendo a mesma. E a sua? No trabalho nada muda, né? Acredito que a diferença é na vestimenta, na forma de apresentação e acho que o conforto, né? É muito melhor trabalhar de Crocs do que de sapato o dia inteiro. Legal. Olha só que interessante, o conforto, a vestimenta. Eu trabalhei com algumas pessoas que estavam tendo dificuldade porque começaram a perder a identidade do que era empresa, do que era casa. Porventura, isso não aconteceu com vocês, ok. Não aconteceu com você. Mas o que acontece? Eu também passei a trabalhar em home office. Eu tinha um escritório e ele
não tinha mais sentido eu mantê-lo do jeito que eu estava mantendo. Era uma despesa que ia me dar um custo anual desnecessário para o tipo de trabalho que eu passei a desenvolver praticamente todo ele online. Só que eu já dava orientações para algumas pessoas sobre essa questão de trabalhar em home office, que é uma questão, quando você muda de roupa, você muda seu estado de espírito. Então, quando eu vou trabalhar, eu faço como se eu fosse trabalhar no escritório fora da minha casa. Eu coloco até sapato. É sério. Por quê? Para quebrar aquele sentido de que eu estou dentro da minha casa. Eu criei um ambiente dentro da minha casa, eu acabei criando um escritório dentro da minha casa, eu mudei um lugar que eu tinha na minha casa, eu coloquei uma escrivaninha, eu coloquei uma estante, eu coloquei decoração, eu coloquei os livros, eu coloquei um armário, para que ali não fosse caracterizado como a minha casa. Então eu entro, eu fecho a porta, eu estou dentro do meu escritório de trabalho. Porque se eu não faço isso, eu começo a perder essa caracterização. E eu preciso mudar isso, mudar uma chavezinha aqui dentro. E às vezes trabalhar de croque e tal, e bermuda, que você vai fazer reunião, né, só daqui para cima, ninguém está vendo nada. Às vezes eu até faço uns vídeos de calção, né, e chinelão. Já fiz, minha esposa já tirou foto de mim, fazendo um vídeo na sacada, por exemplo, de chinelão de dedo, né, calção e camiseta, tudo certo aqui para cima. Às vezes a gente faz isso. Mas se eu não tenho o costume de alterar esse meu estado de espírito, com o tempo, eu terei dificuldade certamente. E aí eu começo a ter umas questões emocionais. Porque eu não consigo mais me desconectar do trabalho. E a primeira vez que eu conversei sobre isso foi com uma pessoa, antes de pandemia, antes de um monte de coisa. Ele tinha um escritório dentro do quarto dele. Às vezes ele saía da mesa para dentro da cama, assim, e ficava trabalhando na cama, olhando para o teto, sabe? Era um surfista, um cara que tinha uma empresa de marketing. E o cara ficou meio piradão, porque ele não conseguia mais desligar uma coisa da outra. Então é importante nessa questão do trabalho home office, a gente ter essa questão de desconexão. E você ter a ideia que você não está dentro de casa. Porque senão parece que você mora no trabalho. E aí quando você descansa? A mente não descansa. A gente acredita que está descansando, mas no final não está descansando de verdade. E aí começa a ter um cansaço muito grande, muito maior. A vida social mudou com essa questão de distanciamento, a forma de cumprimentar mudou, não mudou? A nossa forma de cumprimentar mudou. Questão de datas comemorativas, Natal, Ano Novo, aniversários, quantas coisas a gente teve que mudar no nosso jeito de fazer, não é? Para o meu trabalho foi fantástico. Eu hoje, por exemplo, consigo atender pessoas no mundo inteiro e ninguém diz assim, puxa, mas online será que dá certo? Não, online dá certo, né? Online teve que dar certo. Não tem será que dá certo. Então hoje você tem a oportunidade de falar com o mundo inteiro, de conversar com o mundo inteiro. Estava conversando agora há pouco com o Teixeira, ele trabalhou na IBM, eu trabalhei em outras empresas também. Às vezes eu subia e descia em um aeroporto, 2 aeroportos por dia. Então eu tinha 5 reuniões em cidades e estados diferentes na semana, e eu passava segunda numa cidade, terça noutra cidade. Hoje em dia não precisa mais disso. Eu não preciso mais sair do meu lugar. Quanto que isso reduziu de custo? O quanto que isso acelerou a nossa vida? Só que viver pós isso, ou eu me enquadro a isso, ou eu estou fora de qualquer contexto. Ah, nós teremos novamente reuniões próximas? Sim, teremos. Mas o online nunca mais vai sair do nosso sangue. Porque ele já estava sendo infiltrado, vamos dizer assim. Só que antecipou muito mais. Os estudos online, por exemplo, trouxeram uma grande mudança no ensino. Eu estive fazendo uma palestra numa escola de terceirão, faz umas 3 semanas, né? E eu fui lá para trabalhar com eles a questão carreira, né? Então, conversar com eles sobre a situação de carreira, decidirem sobre a carreira que vão trabalhar, vestibular, enfim, tudo isso. Por que eu fui até essa escola? Porque como eles passaram praticamente o ano de 2020 inteiro com aulas online, e aí agora, em 2021, está meio que híbrido. Você tem parte online, parte presencial, tanto que eu tinha alguns alunos que estavam presenciais e outros alunos que estavam assistindo online, porque é selecionado quem estará na sala e quem estará no online. Então, sabe quando existe uma desconexão e as pessoas não conseguem definir direito o que vão fazer daqui para frente, porque não tem parece que perdeu a noção de espaço? Então, isso aconteceu muito.
Como eu disse, comércio afetado com esse período todo. Saúde mental em perigo, de uma forma muito forte. A questão na nossa saúde mental está muito, digamos assim, muito pegada para muitas pessoas. Termos e expressões novos surgiram nesse tempo. Como eu disse, o próprio coronavírus, lockdown, quarentena, distanciamento social, imunidade de rebanho, tudo isso são coisas que a gente não estava acostumado a ouvir. E entramos nessa história toda. Inclusive até a poluição reduziu. O pessoal começou a andar menos de carro e tal, até a poluição reduziu, olha só. Nas finanças, aconteceu algo bem interessante. Eu não sei você, mas eu fiquei um tempo em casa. E como antes eu não ficava em casa, eu descobri que a minha casa era extremamente desconfortável. Vocês passaram por isso, não? Nossa, véio, que coisa mais terrível. Meu sofá estava mortinho, mas eu nunca olhava para ele. A minha estante estava virada num que aquilo, eu também não dava muita bola para a minha cozinha. Meu Deus, eu comecei a fazer eu gosto de comer, eu ia em restaurante direto, não tinha como, tinha que inventar em casa, virei Masterchef. Como muitos começaram a postar altas receitas, só que aí eu descobri que o meu fogão também não era tudo aquilo. Por quê? Eu ia para casa para dormir. O meu quarto era massa, o resto era mal menos. E aí, se você for de olhar, os orçamentos financeiros, eles saíram de viagens, saíram dessa questão de um monte de outras coisas e foram para quê? Para bens duráveis. Então, muita gente começou a reformar a casa. As indústrias, as lojas de imóveis foram as que mais venderam nesse tempo, uma das que mais venderam. Não teve crise para a questão de imóvel. Fechou a loja, não tem problema, você vende online, você vende de algum jeito, você fecha a porta, você vai medir. Mas o pessoal vendeu, há altos faturamentos nessa área. Então, ou seja, nesse ramo não teve crise. Eu fui trocar de carro, levei 6 meses para conseguir receber meu carro, porque não tinha carro no mercado. Porque o pessoal saiu de serviços, e a área de serviços sofreu demais, mas a área de bens duráveis cresceu muito. Outra coisa na área de finanças que mudou muito e tem mudado na cabeça das pessoas, é você ter uma reserva de emergência. Esse foi um aprendizado que muita gente teve. Não era muito acostumado, mas aí agora de repente você se vê numa situação dessa e não tem, puxa, se eu tivesse aquele dinheirinho guardado, ia facilitar a minha vida. Quer ver um exemplo? Eu tenho um amigo, e ele trabalha ainda num determinado ramo, e ele sempre disse para mim, Silmar, eu trabalho sempre com 5 meses à frente dos meus custos. Então eu consegui criar um caixa em que, se eu não receber 1 centavo por 5 meses, eu consigo viver com a estrutura que eu tenho. Ele fechou alguns meses, e ele só não faliu a empresa ou as empresas porque ele possuía essa reserva. Uma reserva de emergência, uma reserva que você precisa pensar na sua empresa. Então, viver após tudo isso nos ensinou o quê? Nós precisamos olhar que nós temos que ter uma reserva. Isso sempre foi dito, sempre foi falado, mas sentido na carne, como foi sentido agora, não era tanto. E o planejamento, as pessoas começaram a planejar muito mais as coisas. E o mais interessante é, quando vai adquirir alguma coisa, a pergunta que eu vejo muita gente fazer, eu trabalho com consultoria em algumas lojas, e a pessoa olha assim para o vendedor e diz, mas será que eu preciso disso mesmo? Antes o pessoal não tinha essa pergunta. Hoje existe uma consciência, será que eu realmente preciso disso? Porque é fato, tem muita coisa que efetivamente eu preciso? Talvez não. Esse foi um aprendizado que nós tivemos. Eu comentei sobre profissões que já eram legais, digamos assim, mas que têm uma possibilidade maior com o que aconteceu nesse tempo. Por exemplo, análise e desenvolvimento de sistemas. Questão de próprios aplicativos, enfim. Essa área de desenvolvimento de sistemas, uma empresa, ela não é só para a inovação que ela vai usar. Se ela quer melhorar a sua qualidade, se ela quer melhorar seu desempenho, se ela quer melhorar a sua efetividade, se ela quer melhorar a sua produtividade, você ter sistemas estruturados que tragam essa condição para dentro dessa empresa são de extrema importância. Então, a analista de sistemas sempre foi legal e continua sendo, e agora está numa pegada bem boa. A biomedicina nada mais era do que você estudar as doenças a fundo e trazer para a sociedade soluções,
né, para que as pessoas tenham as doenças curadas. A biomedicina sempre foi bacana e foi falado muito nisso agora e está se desenvolvendo bastante nesse tempo. Ciências contábeis nem se fala, né? Acho que todo mundo tinha que ser contador na face da terra, né? Porque tem que entender de entradas e saídas e não gastar mais do que você recebe. Então, todo mundo tinha que fazer um cursinho rápido, pelo menos de ciências contábeis. Eu entendo que muita gente, mas você, não, cara, nós temos que entender sobre isso, para que nós possamos ter uma vida estruturada financeiramente. Ciências contábeis, em época de crise, é fantástica. A enfermagem nem precisa falar, né? E o mais interessante é que a enfermagem veio já numa forma de trabalho que existia. Eu mesmo, quando estive com Covid, eu acabei não sendo internado, mas eu recebi todo o tratamento em casa. Então, eu tinha um enfermeiro disponível para mim, me tratando em casa. E isso está sendo cada vez mais intenso, você tendo os enfermeiros fazendo os trabalhos residenciais, o home care. Você tem toda essa estrutura de suporte dentro das casas, o que vai além apenas de hospitais e clínicas e postos de saúde. Então, você tem um mercado muito bom nessa área. O enfermeiro que cuidava de mim, um dos enfermeiros que cuidava de mim na época, ele não tinha espaço na agenda para quase nada, né, porque era muito assim, fechadinho. Era ele e uma equipe, praticamente, porque eles se revezavam com o hospital, com o SAMU e essas coisas, então era um grupo de pessoas que fazia esse tratamento. E como eu disse, a questão mental, né, o perigo mental está muito forte, então a psicologia é algo que você pode desenvolver um grande trabalho, né? As pessoas acham que falar com psicólogo é só para quem está louco, na realidade não é essa a ideia, né? Eu acredito que a psicologia ajuda e em muito no nosso comportamento e na forma de nós vivermos, digamos assim. Então esse é um panorama inicial. Agora, como nós podemos viver essa situação que nós estamos tendo hoje? Quando eu me concentro na dor, quando eu me concentro no problema, eu sofro. E se eu olho para o problema como uma forma de aprendizado, uma lição, eu evoluo e muito. Então, essa época que nós vivemos, nós temos duas opções. Ou eu fico olhando para tudo aquilo que a notícia diz, ou eu fico olhando para tudo aquilo que é visto e falado, que normalmente o que a gente ouve falar nas mídias não é a parte boa, você só vê o problema. Ou eu pego toda essa celeuma que aconteceu aqui, transformo em algo que vai me fazer progredir. Essa é a grande questão. Então, o primeiro ponto que eu e você precisamos entender: se eu concentrar na dor, eu vou sofrer. Se eu concentrar na lição que isso me traz e no aprendizado que eu tive, eu vou ter uma evolução muito grande. E isso só cabe a uma pessoa, isso só depende de uma pessoa. A minha. Eu mesmo. Ninguém pode fazer isso por mim, ninguém pode fazer isso por você que está aqui, ninguém pode fazer isso por você que está assistindo. Essa decisão é minha e é sua, é individual. A forma com que eu vou olhar para a situação, e seja ela qualquer que seja, não tem quem olhar por mim. Eu tomo essa decisão. Eu digo o que eu quero viver. O meu futuro, a minha caminhada, está na minha mão. E é a maneira com que eu olho para ela que eu vou ter como resultado. O resultado que eu terei é de como eu olhei para as situações que estão ocorrendo. Tem um camarada que já não vive há muito tempo, um especialista em história, chamado Beda, né? Ele era um monge inglês. E ele escreveu sobre isso, que existem 3 caminhos para o fracasso. Inclusive, eu gosto muito do Cortella, do Mário Sérgio Cortella, e ele coloca num dos livros dele esses 3 passos para o fracasso, e depois ele escreve o contrário disso, ou seja, o que eu e você precisamos fazer para não termos esse fracasso, né? Mas ele diz assim: não ensinar o que eu sei, esse é um passo para o fracasso. Então, não se ensinar o que você sabe. O segundo, não praticar o que se ensina. E o terceiro é não perguntar o que se ignora. Então, se eu não ensino aquilo que eu sei, se eu não partilho, se eu não ensino, eu vou ter
com certeza, insucesso. Se eu não praticar aquilo que eu ensino, ou seja, se eu não tenho congruência, não tenho coerência com a minha fala, eu falo algo, porém a minha ação é outra. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quem já ouviu falar isso alguma vez? Eu não vou nem perguntar quem já usou isso alguma vez, mas eu já usei algumas. Né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, não é legal. E não perguntar aquilo que eu, ou melhor, aquilo que eu não sei. Então, veja só, o que o Cortella comenta sobre isso? Que quando eu ensino aquilo que eu sei, eu estou partilhando, eu estou sendo generoso com aquilo que eu tenho em minha mente. Eu olho para o meu grupo, eu olho para o grupo de pessoas, eu estou sendo generoso com as pessoas, compartilhando o meu conhecimento. E se nós observarmos, uma das coisas que aconteceu nesse tempo, foram inúmeras lives, óbvio, muita gente querendo vender online, querendo vender na internet, e por isso compartilhou conhecimento, mas eu acredito que nunca tivemos tanto conhecimento despejado para nós como nós tivemos nessa época e estamos tendo hoje. O acesso ao conhecimento está muito fácil porque as pessoas estão partilhando conhecimento. E para que a pessoa consiga saber quem você é como profissional, quem você é como pessoa, faz sentido para você que você precisa compartilhar aquilo que você sabe, sim ou não? Você consegue entender isso? Que você precisa compartilhar o seu conhecimento, que você precisa compartilhar aquilo que você tem? E isso, lógico, você não precisa fazer na totalidade, não precisa passar ali 100% de tudo aquilo que é o teu trabalho, seja ele como um prestador de serviço, seja ele como profissional. Mas compartilhar aquilo que nós sabemos é muito, muito importante. E isso faz com que eu não pense única e exclusivamente em mim, e isso faz com que as coisas realmente comecem a caminhar. E uma coisa importante, eu e você, por mais que esteja ocorrendo um distanciamento, ok, mas se o que eu faço não é para que as pessoas sejam beneficiadas, não tem sentido de vida. Não tem sentido de vida. Ou seja, o que eu faço é para que outras pessoas possam ser abençoadas. Independente, se você trabalha dentro de uma empresa, você trabalha dentro de um setor, você trabalha lá no RH, por exemplo, na área de recursos humanos, que está falando de cargos e salários, né? O teu cliente, a pessoa que será abençoada, é o camarada que vai receber a continha certinho, o salário certinho no final do mês, tal, tem tudo lá discriminado na folha, não teve erro com relação à FGTS, não teve erro com relação a nenhum lançamento, porque você abençoou a vida daquela pessoa com o seu serviço. Então, todo mundo é cliente e todo mundo é fornecedor nessa face da terra. Né? Hoje, eu estou tendo aqui um fornecedor. O Gabriel lá atrás está me possibilitando usar o microfone. Eu sou cliente dele. E na contrapartida, quer queira ele ou não, ele vai ter que me ouvir, então ele está sendo meu cliente naquilo que eu estou fornecendo para ele. Se isso está sendo bom, está sendo ruim, aí é uma outra questão que não vamos entrar no mérito agora, depois vocês conversam com o Guilherme sobre isso. Né? Mas veja, em todo momento você ou é um fornecedor ou você está recebendo algo de alguém. E de que forma eu estou fazendo isso? De que forma eu estou compartilhando isso? Então, o meu sucesso, e para viver nesses tempos, é compartilhe mesmo. Aquilo que você sabe, ensine para o outro. Não tenha medo de ensinar. Uma das coisas que eu aprendi, e eu consegui crescer, até o ponto de eu chegar a executivo na empresa que eu trabalhava, houve um tempo em que eu não gostava muito de ensinar aos outros o que eu fazia. Eu me tornei um excelente técnico. Aliás, um técnico extraordinário na área de manutenção. Só que aí, como eu me tornei um técnico extraordinário, eu tive problemas, porque quando eu quebrava a máquina, quem que ia me chamar? O técnico. E aí eu não conseguia evoluir dentro da empresa. Eu cheguei num teto, aquilo lá, eu era o técnico especialista, e ele era o técnico especialista e tudo certo. Aí quando eu comecei a entender, e me diziam assim, Silmar, compartilhe, faça outra coisa, faça isso, faça aquilo. Porque o que é a tendência nossa? Eu segurar o conhecimento porque eu quero segurar a minha posição. É um erro isso. Então, não. E ainda mais nessa época que está tudo muito rápido. Compartilhe aquilo que você tem, que você amanhã já não estará mais na posição onde você está e você estará num lugar maior. É assim que funciona. A partir do momento que eu comecei a entender isso de maneira muito correta, muito firme na minha vida, eu comecei a progredir. Porque aí eu deixava sempre alguém para ficar no meu lugar. Porque quando
Surgia uma oportunidade em outro lugar e me perguntava assim, tem alguém para ficar no seu lugar? Sim. Sempre tinha. E se não tinha, eu arrumava. Então, para que nós possamos crescer, compartilhar. Quando eu pratico aquilo que eu ensino, eu também começo a ensinar pelo exemplo. E aí eu começo a ter uma coisa que a gente pode chamar de coerência ética. Eu sou ético e coerente naquilo que eu estou falando. Então, se eu falo, eu faço. Se eu não faço, começa a ser um problema. E aí eu começo a perder credibilidade. Não é bom. Então, precisamos entender isso. E perguntar aquilo que eu não sei. Humildade intelectual. Vocês sabem de tudo aqui? Você sabe de tudo com relação à sua atividade? Não. Mas alguém sabe. E se essa pessoa tem o entendimento que ela pode compartilhar o conhecimento, olha que legal. Ela entende que ela pode compartilhar o conhecimento, e você entende que você pode perguntar, então, opa, ela compartilhou o conhecimento comigo, eu perguntei, e aí eu pratico aquilo que eu também estou aprendendo e vou ensinar com essas atitudes. Muito simples. Simples até demais. Agora, eu acho interessante, e essa frase eu acabei ouvindo no rádio hoje. Eu ouço rádio ainda, não sei quem ouve rádio aí, mas eu ouço rádio ainda. É mais velhinho e tal, né? Eu estava ouvindo um rádio hoje. O pessoal normalmente ouve esses aplicativos e tal. E aí, a frase que foi dita assim, e ela está aqui também. Você não é o que pensa, mas o que você pensa, você é. Como assim? Essa é a grande pegada para viver esses tempos. Eu não sou o que eu penso. Suponhamos que tenham dito para mim, e eu ouvi isso várias vezes na realidade, olha, você não tem capacidade, você não tem condições, você não consegue. Né? Por exemplo, sobre não conseguir fazer alguma coisa. Lá atrás, há um bom tempo atrás, eu fui convidado para participar de um processo seletivo para ser professor numa faculdade. E aí, eu nunca tinha imaginado em fazer isso. E eu fui. Né? Eu fui, porque desde quando eu era... Um dia eu já fui pequenininho. Desde quando eu era pequenininho, eu fazia isso tal, e brincava. Eu fui. Tal. Na banca, me destruíram. Mas me destruíram de cima a embaixo. E falaram assim, você nunca... Papo sério. Você nunca vai dar uma aula, você não tem condições de fazer uma palestra. Ou seja, a pessoa que me disse isso, errou. Porque eu estou aqui hoje. Agora, eu confesso que eu saí, sentei na Rua 15, era uma terça-feira à noite, estava chovendo, era mês de julho, eu lembro exatamente como foi. Eu sentei no banco, na frente do HSBC, que hoje é Bradesco, e chorei. Você não tem condições de fazer isso. E se eu coloco na minha cabeça, eu não tenho condições, eu não tenho condições, eu começo a pensar que eu não tenho condições, mesmo tendo, eu me torno aquilo que eu pensei. Eu já tive a chance de falar para 10 mil pessoas sentadas. Um cara que não tinha condições de falar. Eu entendo que quem fez isso na minha vida é Deus, ponto. Mas eu poderia ter acatado isso como sendo verdade e não fazer aquilo que eu creio que eu fui feito para fazer. Porque alguém disse. Então aquilo que eu penso, eu não sou. Mas eu me torno aquilo que eu começo a pensar. E isso tudo está ligado à nossa forma de pensar, à nossa forma de vermos as coisas. O nosso futuro e aquilo que eu vou fazer com tudo isso que está acontecendo, aquilo que eu vou fazer com aquilo que você vai fazer, o que eu vou fazer como profissional, como pessoa, está ligado à maneira com que eu e você pensamos. Ah, senhor, mas está falando de autoajuda? Não, eu estou falando de um texto bíblico. Gosto muito de usar a Bíblia.
E esses 2 versículos, para mim, assim, são chaves para essas coisas. Ele diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida por seus pensamentos. A minha vida, a sua vida. Isso está lá em Provérbios 4, 23. Cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida por seus pensamentos. Isso é um princípio. Então, aquilo que eu penso, assim será. E o outro versículo, Provérbios 23, 7, diz assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Eu não sou o que eu penso, mas aquilo que eu penso, eu sou. E o que eu acho mais show de tudo isso é que todo escritor, todo filósofo vai procurar alguma coisa com uma base bíblica, porque na Bíblia nós temos toda a condição. Isso que é maravilhoso. Só que o jeito que eu penso, assim é, e não tem como ser diferente. E aí a pergunta que eu faço para você é: o que você tem pensado nesses tempos? O que você tem pensado nesses dias? Ah, eu não quero mais me encontrar com as pessoas? Ah, eu não acho que não tenho condição? Ah, eu acho que o meu mercado está complicado? Será? Será que existe alguma coisa que é possível ser feita diferente daquela que eu e você estamos pensando com relação àquilo que nós fazemos hoje? Quem diria, há 1 ano e meio atrás, há 1 ano e 10 meses atrás, que nós faríamos tantas coisas remotamente como nós estamos fazendo hoje? Você conseguiria imaginar que estaria trabalhando na sua casa? Aliás, a lei trabalhista está sendo flexibilizada com relação a isso para você poder continuar trabalhando em casa. Existem empresas que não vão mais voltar com as estruturas que tinham antes. Da onde que se pensava? Isso tudo aconteceu em 1 ano e pouquinho. Aquilo que você está fazendo, o que você tem pensado com aquilo que você tem feito? Ou aquilo que você está para fazer? Qual tem sido a sua decisão? Qual tem sido a minha decisão com relação a isso? Eu tive que pensar, vou fechar meu escritório. Eu levei 4 meses para fazer isso. Levando em consideração que o meu custo era R$4.000 por mês de aluguel e condomínio e estacionamento, fora o resto da estrutura, eu já estava com 16 negativo nas costas. Fora o resto das estruturas. E lá no começo, eu fiquei 4 meses sem trabalho. Tem que reinventar. Eu tenho visto, principalmente a área de vendas, o que o pessoal tem feito com relação à venda. Eu estou embasbacado de ver o que as pessoas têm feito. Como tem usado as estruturas online, por exemplo, para isso. Mas está onde? Na forma de pensar. Porque ao mesmo tempo que eu vejo aqui, numa empresa, ok? Numas que eu presto consultoria, por exemplo. Eu tenho um vendedor aqui. A gente está dizendo que ele está assim, patinando para vender. Ele tem a mesma estrutura que o outro cara desse lado. E esse aqui está arrebentando de vender. Como assim? Ele tem o mesmo produto, ele tem a mesma loja, ele tem o mesmo tudo. O que muda? A forma de agir e a maneira com que ele pensa. A estrutura é toda igual. A mesma oportunidade que é dada para o A, é dada para o B. A diferença está. Como o A vê essa oportunidade, o que ele pensa a respeito dessa oportunidade, o que ele faz com ela, e o que o B faz com essa oportunidade, com aquilo que ele vê, com aquilo que tem de estrutura, está só na forma de ver. E isso vale para qualquer área. Isso vale para qualquer coisa. O nosso futuro começa hoje. Não existe... eu sou, apesar de trabalhar com metodologia, eu sou contra aquele negócio de 5 passos para isso. Eu sempre falo isso. 10 passos para aquilo. Então não existe em nenhum lugar um livro que diga assim, 7 passos para você viver os próximos 100 anos, para a próxima estrutura, para você viver o seu futuro. Não tem. Eu sou, hoje, o que eu construí ontem. E o que eu venho construído ao longo desses 50 anos de vida que eu tenho. Pronto, falei a minha idade para vocês, tenho 50 anos. Beleza? E você é resultado
daquilo que você construiu até hoje. Aí eu te pergunto, qual é o resultado que você deseja no final deste ano, no final do próximo ano, nos próximos 5 anos e nos próximos 10 anos? O que você espera? Onde ou aonde você deseja estar? Aquilo que eu e você pensamos vai determinar aonde nós estaremos. Eu creio que tudo posso em Deus, tudo posso em Cristo, que Ele me fortalece. Eu creio mesmo e falo isso para todo lugar. Mas só que Deus, Ele só age no movimento. Ele não age fora do movimento. Você pode pensar assim, mas puxa, Silmar, a gente não está falando de algo profissional? Sim, mas eu não consigo desvencilhar Deus do meu profissional. Não tem como. Ele tem que estar presente. Porque é baseado nele que eu consigo caminhar. Então, tudo posso daquele que me fortalece? Sim, mas se eu não der o passo, eu não consigo. Não tem como. E o mais interessante é o seguinte, né? A gente muitas vezes, eu, por exemplo, já passei por isso algumas vezes. Quando eu tiver tal condição, eu faço. Vamos pensar assim. Se não começar agora, quando? Se eu não começar agora, aquilo que eu preciso fazer, quando começarei? Aqueles que não começaram trabalhar com algumas questões há 14 meses atrás, fecharam. Metodologia ágil. Existe até um protocolo sobre as metodologias ágeis. Se vocês quiserem procurar sobre isso, tem disso por aí. Depois procura lá metodologia, protocolo e metodologia ágil. Sobre a agilidade no trabalho e nas tomadas de decisões para que a gente não fique para trás. É tudo muito rápido. As oportunidades surgem conforme eu me movimento, conforme você se movimenta. Não existe uma outra forma. Não tem um outro jeito. Agora, para eu movimentar, eu preciso acreditar. Para eu movimentar-me, eu preciso ver aquilo que efetivamente eu desejo, aquilo que eu quero. Se eu ficar olhando para a dor, se eu ficar olhando para o problema, eu vou sofrer. Agora, se eu olhar para essa situação toda e dela eu tiro um aprendizado, eu cresço. Você cresce. E a grande pegada é essa. Olhe para a situação, decida como você vai pensar, porque conforme você pensa, conforme eu penso, eu tenho um resultado. Eu sempre uso um exemplo que é, pensamento vai gerar o quê? Um sentimento. Então aquilo que eu penso me traz um sentimento, me traz uma sensação, emocional inclusive. E essa sensação emocional, ela vai me fazer tomar algumas ações. Então eu tomo essas ações baseadas naquilo que eu pensei e naquilo que eu senti. Essas ações vão trazer o quê? Um resultado. Se o meu pensamento é, cara, esse negócio tem condições de dar certo, eu monto toda a estrutura. E veja, abre parênteses aqui. O que eu estou dizendo para você, você também que nos assiste nessa live, não é assim, sobe no 10º andar de um prédio e você começa a dizer assim, começa a pensar, eu vou voar, eu vou voar, eu vou voar. E depois de 1 hora que você repetiu isso como um mantra, você se joga de lá e vai sair voando. Isso não vai acontecer. Por quê? A gente não tem uma estrutura física para sair voando, a não ser que você coloque aquele macacão, ou um paraquedas aqui, você se joga, isso vai acontecer. Mas se não tiver essa estrutura, não é isso. Porque muitas vezes as pessoas, aquilo que você pensar, você vai conseguir. Sim, mas qual é a estrutura básica que você tem para construir isso? Por exemplo, se eu não me engano, nós temos uma pessoa que trabalha com medicina aqui, certo? Se eu errar, você me fala. Mas eu, por exemplo, sou mecânico. Minha primeira formação é mecânica. E aí, vamos dizer que o Teixeira, precisa de uma cirurgia no coração.
Eu, como mecânico, sei consertar as coisas, eu vou declarar assim, não, eu consigo consertar o coração no Teixeira. Eu consigo, pá, eu sou mecânico, eu sei que eu trabalhei com manutenção a vida inteira. Eu vou lá e nada, é um negócio que está funcionando, está parando de funcionar, eu conserto. Ele vai confiar que eu posso fazer esse trabalho nele, sim ou não? Eu tenho condições de fazer isso? Não adianta, eu posso declarar o resto da vida, não tem como. Eu preciso de quem? De alguém que tenha preparação para isso. Então não é só, eu vou ficar declarando, ok. De novo, nós declaramos, o mundo espiritual acontece, ok, beleza. Mas, se eu tenho 1,40 m de altura, eu não vou ser pivô do basquete americano, nunca. Não tem condições, os caras vão pisar em mim. Não tem condição física para tal, então não adianta, tem coisas que não adianta querer, tem que conseguir fazer. Mas vamos lá, você tem, então tá, eu tenho toda a preparação, eu tenho eu estou lá, eu estou estudando, estou fazendo, eu acredito que é possível, estou tentando fazer o que dá, consigo fazer muito, e dentro disso que dá, estou buscando inovação, então eu penso, vejo onde eu quero chegar, monto toda a estrutura, beleza, eu tenho uma sensação de, vai dar certo, tal, eu começo a ter as ações conforme eu pensei, eu vou ter um resultado. Pode ser que não seja o resultado mais espetacular da face da terra, mas eu vou ter um resultado positivo. Agora, eu começo a pensar que não vai dar certo, que eu não tenho condições. Tipo assim, me falaram, você nunca vai dar aula, você nunca vai falar para ninguém. Eu acredito nisso. Aí eu começo a ter uma sensação, eu sou um nada mesmo, né? Não vai dar. Eu nunca ia buscar fazer de novo isso na vida. Então a minha ação ia me trazer que resultado? Eu nunca mais falaria para ninguém. E não foi isso que eu fiz. Foi fácil eu mudar essa minha forma de pensar? No começo não. Porque quando eu ia falar, normalmente você já tem um tremor no joelho, não sei, quem já teve a oportunidade de falar assim em público? Dá um frio na barriga ou não dá? Sempre dá, a vida inteira vai dar, que o dia que eu perder isso, me ferrei. Mas beleza, eu tenho isso, ótimo, sempre vou ter. Mas a primeira vez que eu fui falar depois daquilo, papo sério, eu quase fui correndo para o banheiro de medo. Para conseguir subir aqui e começar a falar, demorou demais. Porque tinha uma voz dizendo assim, você não consegue. E se eu acreditasse nisso, já era. Então, de novo, não olhe para a dor. Aprenda com ela. E aquilo que você pensa vai trazer o seu futuro. Aquilo que eu penso trará o meu futuro. E ponto. É assim. Conforme você pensa em sua alma, assim é. Cuidado com seus pensamentos, porque a sua vida depende desses pensamentos. E é esse o recado que eu quero deixar para vocês. Como viver nesses dias pós-reclusão ou na reclusão, ainda com algumas pessoas, eu não vou olhar para isso como dor, para não sofrer. E eu sei, muitas pessoas têm sofrido com perda de entes queridos, ok, aconteceu, é uma dor, fato, mas isso não pode parar o nosso futuro, isso não pode parar a nossa jornada. Se eu ficar olhando para isso, eu paro. Se você ficar olhando para isso, para. Se for olhar para a dificuldade, para. Então veja na dificuldade uma oportunidade. Pegue como aprendizado e comece a pensar que assim será. E comece a viver essa vida dessa maneira. Beleza? É isso. Continuo? Continuo. Muito bem. Então, já que eu continuo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não posso deixar de falar isso. Obrigado por você me dar a chance de eu falar isso. Lembra que eu falei para vocês que eu não tenho como deixar Deus de fora de tudo? Então, um dia eu conheci um cara chamado Jesus. Eu não conheço todos vocês aqui pessoalmente, assim, ainda mais de máscara, gente, é mais difícil de eu saber quem é. Levando em consideração que a minha lente já embaçou, então está mais difícil ainda. Beleza? Então eu vou fazer essa pergunta. E nós temos pessoas nos assistindo na live também agora. Eu conheci um camarada chamado Jesus.
E eu entendo que nele eu posso todas as coisas. Ele me ajuda em tudo aquilo que eu faço. Ele me ajuda em tudo aquilo que eu faço. Né? Inclusive tem um texto na Bíblia que diz assim: sem mim nada podeis fazer. E quando eu falo disso, eu não falo de uma igreja, não falo de uma estrutura, comunhão cristã aba, de uma assembleia, não, eu falo sobre ter Jesus. E ele faz muita diferença na nossa vida. Dizem para mim, né, eu faço parte de um grupo, que eles não entendem como que eu consigo trazer Jesus para dentro disso, já que eu trabalho com mente humana. E mente está muito ligada à alma, à forma de pensar, enfim, aí você, para desvirtuar daquilo que é Jesus, é muito fácil. Mas eu não consigo parar para pensar sem ter Jesus sentado do meu lado, para tudo aquilo que eu faço com o Espírito Santo. Eu sempre comento, eu tenho um sócio. Meu sócio se chama Espírito Santo. E é o melhor sócio que qualquer pessoa pode ter. No meu escritório sempre tinha 2 cadeiras. Sempre tem 2 cadeiras, na realidade, porque eu tenho os escritórios onde eu atendo hoje, às vezes eu vou para algum coworking, coisa parecida, eu sempre tenho 2 cadeiras. Uma para o meu cliente, uma para o meu sócio. E a outra para mim. Então, eu quero te apresentar a esse Jesus. E talvez você já o conheça, talvez você não o conheça. Mas a presença dele na nossa vida faz muita, muita diferença. Eu quero convidar você agora a fazer uma oração comigo, se você me permite, a repetir umas palavras que eu trarei aqui agora. E você que nos assiste também. Vocês podem fazer isso? Podemos fazer? Vocês concordam? De boa? Então repita assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, derramou o Seu sangue para o perdão dos meus pecados. E nesta hora, eu recebo o Seu perdão e quero perdoar a todas as pessoas que me fizeram algum mal. Eu quero, nesta hora, te pedir, Espírito Santo, seja o meu guia, seja o meu consolador. Pai Celestial, eu quero te agradecer, porque agora eu sei que eu sou salvo em Cristo Jesus. Amém. Amém. Simples assim. E a Bíblia diz que nós renovamos a nossa mente. E a renovação da nossa mente faz com que a gente consiga caminhar de uma maneira diferente. Renovar a nossa mente, nós renovamos através da palavra de Deus. E aí você pode buscar alguns versículos da Bíblia para poder renovar a sua mente com relação a isso. E a pergunta que eu quero fazer também é o seguinte: alguém fez essa oração pela primeira vez? Nunca tinha feito uma oração assim? Teve alguém que fez pela primeira vez? Todo mundo já tinha feito alguma vez na vida? Então, beleza, fico feliz. Se você não fez e não quer falar, não tem problema. O que importa é que você fez a oração. E é com ele que está resolvido o negócio. Amém? Obrigado. Obrigada, Silmar, por compartilhar suas experiências e poder trazer um pouco de conhecimento para nós. Alguém aqui veio pela primeira vez, que não pegou o link surpresa? Levanta a mão, por favor. Aqui. Muito bem-vinda. Então, dia 16, nós estaremos aqui às 7 horas e vocês estão convidados. Muito obrigado pela presença de cada um e é isso. Continuem abençoados.